Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso webinar. Hoje nós vamos contar um pouquinho mais para vocês sobre o uso de inteligência artificial dentro do mercado jurídico. Vamos trazer para vocês um pouquinho mais de detalhes sobre o case da Itapeva, que a gente já meio que abordou um pouquinho lá atrás, eu e o Pedro contando um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial. Mas como eu contei no fim daquele webinar, a gente queria trazer aqui o outro lado, né? Trazer o cliente para contar também um pouquinho de como foi essa experiência. Então, para dar início, eu sou o João, eu sou sócio da ATS Tecnologia. A ATS é uma consultoria aí especializada no jurídico, trazendo diversas soluções para apoiar aí no dia a dia, tanto de departamentos jurídicos como de escritórios. E hoje eu vou estar aqui, então, com duas presenças ilustres para contar um pouquinho mais desse projeto de inteligência artificial. Eu estou aqui com a Tatiana Pasquetto, ela que é coordenadora do Jurídico Passivo da Itapeva. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. E também estou aqui com o Pedro, ele que é coordenador dos projetos de IA generativa na TS e sócio da PyTech, que vai ajudar aí a gente a entender um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, João. É um prazer. Vamos lá. Então, para dar início aqui no nosso assunto, eu vou pedir para o Pedro fazer uma breve introdução aí, Pedro, e contar para a gente um pouquinho do que é a inteligência artificial e também o que é RPA, que acho que a gente vai abordar um pouquinho aqui nessa nossa conversa, a junção desses dois mundos. Não, beleza, sem dúvida. João, inteligência artificial, no geral, né, é a simulação da capacidade cognitiva aplicada a alguma tarefa, né, digital, enfim. E a automação de processos, bom, a gente fala aqui todo dia, né, é a construção de robôs que conseguem concluir uma tarefa do início ao fim, né, do início determinado, fim determinado, é, 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 no computador. Então, ele controla o mouse, ele controla o teclado, enfim, ele faz tarefas de um negócio, né, automaticamente. E aí você pode acionar vários robôs e trabalhar com eles conjuntamente, né? Essa demanda, especificamente, ela trata muito de inteligência artificial, né? Então, vai ser um prazer falar disso. Hoje, essa demanda utiliza especificamente o modelo do GPT-4, né? Então, vamos lá, vamos falar disso. Vai ser legal. Legal, Pedro. Então, para a gente abordar um pouquinho mais, né, desse nosso case do cadastro, eu queria ouvir um pouquinho da Tatiana. Qual que foi essa demanda, né, que fez aí o uso da inteligência artificial? Tá bom. Então, essa demanda que a gente tem é uma demanda que a gente já tem uma problemática em relação a ela há muito tempo, né? A gente começou aí algumas conversas em meados de 2019 por conta de um volume de uma atividade extremamente operacional que nós temos. Então, hoje nós temos um fluxo alto de ações contrárias que a gente recebe, e todo o operacional do recebimento dessas ações, cadastro no nosso sistema, era feito por pessoas, né? E, eventualmente, algumas informações acabavam passando. Então, né, é uma atividade que, por ser muito operacional, ela acarreta em uma rotatividade muito grande do time que encabeça, né, que faz ali o dia a dia dessa atividade. Então, a gente tinha um problema constante de volume versus ser uma atividade extremamente operacional, com risco muito alto envolvido, risco financeiro, de fato, envolvido para a companhia, né? Se algumas informações fossem tratadas de maneira incorreta, algo nesse sentido, e uma rotatividade muito grande nessa área. Então, consequentemente, informações se perdiam, né? Fluxos acabavam passando, e a gente tinha essa problemática que não tinha uma solução tão óbvia, né? Então, em 2019, a gente começou a buscar, né, pensar numa solução, e ainda era uma época que, pelo menos, não era tão falado, né, inteligência artificial, já existiam alguns processos de automação e tudo mais, mas nada nesse sentido, né, acredito eu, pelo menos eu não tinha conhecimento, e, e a gente tentou ir resolvendo de outras formas, né, de maneiras paliativas, e nunca surtiu o efeito que de fato a gente esperava e precisava que surtisse. Então, essa foi a demanda inicial que a gente teve. Eu estava até retomando aqui um pouquinho desse nosso histórico sobre essa demanda e eu vi que a gente tratou sobre esse assunto realmente em 2019. E aí, como você mencionou, né, a tecnologia para que a gente conseguisse fazer
essa cognição ali da estruturação desses dados para fazer o cadastro, ela era muito crua. E aí, com essa evolução da tecnologia, 4 anos depois, então, a gente conseguiu atender essa demanda. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que foi, né, esse processo internamente de, vamos fazer uso de inteligência artificial dentro de um processo que tem tanto impacto para vocês, como você colocou aí, um risco financeiro muito alto. Foi algo muito difícil convencer aí o pessoal interno? Como que foi essa evolução? Foi bem difícil, assim, eu já estou aqui na empresa há 10 anos, né, mas aqui na área do passivo, eu estou desde 2017. Então, desde que eu vim para cá, ainda não como coordenadora, né, eu entrei aqui com o cargo de advogada, a gente já falava sobre, poxa, a gente precisa melhorar esse processo, como que a gente pode fazer? E aí a gente foi pensando em soluções. Na época, uma outra área que já trabalhava com vocês nos conectou, né? Então a gente fez uma reunião presencial lá em 2019. Nessa oportunidade, a gente falou um pouco sobre a nossa necessidade, mas não tinha ainda uma solução tão óbvia, né, por parte da tecnologia de fato. E a gente também não sabia ainda quais eram todas as nossas possibilidades nesse sentido, né? E aí, tudo que a gente pensava ali na época era um valor muito caro, a gente ainda não tinha uma demanda, era uma demanda alta, mas ainda não era uma demanda e um risco que justificasse isso, sabe? Então, lá atrás, a gente não teve muito apoio, tanto que o projeto não foi para frente, né? A gente fez uma conversa inicial, acabou não tendo segmento lá na época, ainda que com ferramentas mais precárias do que o que a gente tem hoje, né? E aí a gente foi se virando por aqui, né? Do jeito que dava, a gente foi encontrando algumas alternativas para melhorar um pouco e tudo mais. E aí a gente começou a investir em outras frentes, né? Melhorando outros fluxos que estavam correlacionados ao cadastro, mas não eram o fluxo principal. E quando a gente conseguiu resolver todos os outros fluxos que estavam correlacionados ao cadastro, a gente ainda continuou com aquele pepino, falou. E aí foi o nosso diretor que falou: por que vocês não conversam novamente com a ATS e buscam uma solução nesse sentido? Então, a gente teve o apoio, o suporte e até o direcionamento, eu posso dizer, da nossa diretoria nesse sentido de falar, olha, procurem por eles. E aí foi quando a Sim. gente acabou se reunindo com vocês, apresentou qual era a nossa dor, qual era o nosso ponto, a nossa necessidade, e aí a gente começou a desenvolver o projeto. Bacana. E aí eu quero trazer então um pouquinho do Pedro para nossa conversa, né, Pedro? E ouvir de você, o projeto aqui, ele já está com 8 meses, né, desde o início da Sim. leitura das petições pela inteligência artificial. E eu queria que você contasse, Pedro, como que foi essa evolução, né, desde agosto de 2023 até agora? Quais foram as Sim. dificuldades que vocês passaram e como vocês superaram cada uma delas? Nossa, então, no início do projeto, né, a gente veio o boom das LLMs, né, dos modelos de linguagem, e quando a Tati trouxe essa demanda, a gente tinha, na época, modelos que eram incapazes de ler a petição inteira, né? Eles tinham uma quantidade limitada de tokens. Não sei se o Tati lembra disso, quando a gente trouxe, falava, olha, não dá para ler o documento inteiro, tem que partir em pedaços e tentar ler os pedaços. E aí a gente, no início, começou com uma arquitetura X, e conforme os meses foram passando, outros modelos se tornavam disponíveis, né, para o público, e a gente conseguia, então, construir arquiteturas diferentes e validar elas, testar, ver se elas funcionavam melhor, né? E aí, para verificar se elas funcionavam melhor, a gente produzia benchmarks, né? Tanto com o time da Tati quanto internamente. A gente treinava o modelo nos casos que já foram validados, né? E testava para ver se, em casos que ele não foi treinado, ele conseguia classificar e coletar as informações corretamente, né? Eu não sei se vocês que estão me assistindo viram o webinar anterior, mas a gente tinha que coletar acho que 9 ou 10 informações estruturadas em um documento desestruturado e uma causa raiz. E a causa raiz ela era determinada por causa da história, né? Contava uma história no fato jurídico e a gente tinha que determinar qual era a causa raiz desse processo, né? Ou o tipo de ação, como a gente chamou na automação. E aí tem essa etapa, né, da IA e tem todo o corpo do RPA, digamos, por fora, né, que vai operando o sistema e aí a IA interpreta a informação. E aí,
com o passar dos meses, né, com o apoio do time da Tati, validando os casos que deram errado, a gente conseguia verificar padrões nos textos e fazer alterações tanto na IA quanto no treinamento que era feito, né, na sequência, para melhorar o modelo, para melhorar o resultado, né? E conforme essa melhora ela foi aumentando, né, a assertividade foi cada vez aumentando, hoje ela beira, né, os 95%. Né, e tem momentos que ela consegue acertar até mais em termos de coleta da IA. Né? Então, o grande desafio, eu diria, é ter os dados validados. Né? E isso não teria sido possível se não tivesse o time da Tatiana, sem dúvida, validando, falando: olha, isso aqui deu errado nesses casos aqui, isso aqui deu errado nesses outros. A gente olhava: olha, qual é a prioridade agora para a gente consertar? Então, vamos consertar esse aspecto aqui, e a gente trabalhava nele, e focava nele. E aí isso foi melhorando. O modelo, ele precisa de um tempo, né, para a gente aplicar o processo. Então, isso é fundamental quando a gente vai implementar uma inteligência, né? Como treinar um colaborador. Você precisa treinar também a inteligência artificial, né? Investir tempo, né, nessa Sem inteligência. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E uma vez pronta, né, é só a gente ir adaptando conforme as regras do negócio mudam. Então, a cognição, ela às vezes se mantém, às vezes a gente precisa fazer um entendimento diferente sobre alguma classificação, às vezes a gente precisa mudar o robô em certo ponto. Então, no início, eu diria que a gente consegue uma assertividade, talvez em 3 meses de produção, com esse back and forth do cliente, né? Então, ele retorna o resultado, a gente valida, testa, cria um novo modelo, treina esse modelo se necessário. Então tem todo esse processo, né? Bastante coisa, né? Dá para falar muito sobre esse processo, mas essa é basicamente como ele funcionou, né? Durante o tempo. Então, avaliação, treinamento, teste, validação, todas essas etapas desse processo. Pelo que você está contando, né, Pedro, é essencial essa troca de informações entre o Sem lado que está dúvida. desenvolvendo e o cliente para ter esse retorno e a evolução e conseguir chegar a um nível de maturação ali da inteligência artificial que ela consiga chegar a esse nível de assertividade como você mencionou. E aí, né, agora a pergunta de milhões. Tatiana, para você, o que mudou após esses 8 meses? Qual é a sua satisfação e o impacto, né, da inteligência artificial na rotina de trabalho de vocês? Então, João, assim, a questão do nível de satisfação, assim, eu julgo que é um projeto relativamente novo, né? Como é uma inteligência artificial, que ela precisa ser treinada como se fosse um colaborador, né? Ela tem que interpretar o contexto ali de uma petição inicial, e isso tem mudanças constantes, né? Então, a gente precisa sempre estar em contato com vocês para ir aperfeiçoando essa inteligência artificial. E como eram muitos aspectos, né, que a gente tinha para pensar e estruturar lá no início, a gente focou muito no que era principal. Então, assim, vamos pegar aqui de 100 casos que eu tenho, o que a maioria me aponta, né? Como que eu consigo resolver aqui grande parte disso? E a gente focou muito no grosso, né, digamos assim, do projeto. E essa parte está fluindo super bem. Mas a gente ainda tem que fazer alguns aperfeiçoamentos, que a gente até tem contato, né, de repente, destrinchar um pouquinho mais essa inteligência, para ela conseguir realmente atender uma gama maior. Quem trabalha com contencioso de massa sofre com alguns advogados, né, advogados ofensores, né, que a gente chama advogados agressores. Esses advogados são advogados que ajuizam demandas em massa contra instituições financeiras, banco, etc. e tal. E eles pensam em mecanismos de tornar o trabalho de quem está recebendo isso mais difícil. Então, a gente tem algumas limitações hoje na IA, que são leituras de imagem, né? Então, a gente foi buscando o que atendia ali o grosso, mas hoje a gente tem algumas melhorias para fazer. Mas, no balanço geral que a gente tem depois da implantação da AI, que ela atende aí grande parte, sem dúvidas, teve um impacto extremamente positivo na área como um todo, né? Se a gente não tivesse essa inteligência artificial hoje, eu possivelmente teria que ter dobrado o time que eu tenho hoje fazendo essa atividade manualmente e com todos os riscos atrelados a tentar os colaboradores, né, que eventualmente se cansam de fazer uma atividade tão operacional e tão maçante. Então, eu certamente teria que ter pelo menos o dobro de colaboradores que hoje eu tenho para gerenciar essa IA, né, porque
Aí ela trabalha, né, nos casos, mas a gente ainda valida, audita, dá os retornos todas as vezes para o pessoal de vocês irem fazendo o aperfeiçoamento e tudo mais. Então, em que parece ser de um projeto novo, que a gente ainda tenha que trabalhar algumas frentes que a gente não priorizou lá atrás, é um impacto, assim, significativo de operacional, né, do fluxo operacional que a gente tem e do risco, né, porque isso diminui muito o nosso risco de algo não ser tratado, enfim. Então, o Perfeito. balanço geral é extremamente positivo. E você, Pedro, como que você avalia esse projeto, né? Como que você viu toda essa etapa essa evolução que aconteceu até esse ponto? Então, eu concordo com a Tati, né? Tem certas coisas para fazer, né? Sem dúvida nenhuma, como a leitura de imagens dentro do documento, né? E essa é uma etapa que hoje, com a tecnologia que a gente já consegue ensaiar alguma coisa que leia, que interprete essa informação, né? Hoje, ela é nova, né? Isso é bem recente, a interpretação de imagens com essa mesma IA generativa, mas ela é possível, né? É, no geral, o projeto ele é muito legal, assim, o fato da gente poder estar trocando informação e melhorando o modelo a cada mês, né, e vendo como que isso funciona, né, porque é muito novo para a gente também, né, chegou para o público recentemente, então ver funcionar, a gente se surpreende com os resultados ainda hoje, né, alguma coisa que a gente faz uma mudança e do nada o resultado estoura, né, e fica muito bom, mas caraca, que legal, tá funcionando. Então, dá para fazer muita coisa, cara. Eu fico muito satisfeito assim, com o projeto e muito animado para continuar melhorando todas essas etapas. Então, na próxima etapa, talvez no próximo webinar, a gente volte aqui falando: olha, a gente agora lê as imagens e a gente está tendo essa porcentagem aqui de assertividade. A gente cobre agora mais processo e tudo mais, mas não para, né? É um projeto que você implementa e você acompanha. Então, essa ideia de que a IA, enfim, vai dominar tudo, ela é um processo, né? E nesse instante ela precisa de apoio humano para poder funcionar. Ela, sem dúvida nenhuma, agiliza essas transações que a gente tem, né? Mas ela precisa do apoio. Enfim, essa é a minha avaliação geral, assim, do processo. Legal, Pedro. E, Tatiana, agora que você teve mais contato, né, no seu dia a dia com a IA, o que que você imagina, né? O que que você vislumbra de inteligência artificial dentro do seu dia a dia? Você consegue já imaginar novas demandas, novas tarefas que possam ser utilizadas dentro da Itapeva? Olha, sempre tem, né? É, a gente tem ainda muitas frentes que eu acho que a gente poderia pensar, sim, em desenvolver alguma melhoria de fluxos e processos com auxílio da inteligência artificial, e desde atividades mais manuais e repetitivas, quanto atividades que hoje a gente tem ali, advogados, né, tratando e lendo, enfim, tratando caso a caso, certamente a gente poderia pensar em maneiras de otimizar isso. Confesso que a parte de complemento de cadastro, né, da leitura das petições que a gente falou aqui, é algo que ainda toma bastante do nosso tempo e investimento mesmo, porque é um projeto muito importante para a área e, como o Pedro e eu mencionamos, é algo que a gente tem trocas constantes, né? Mas a gente tem sim algumas ideias já e necessidades que a gente pretende implantar aqui algumas melhorias. A gente implantou diversas, né, melhorias com vocês desde que a gente começou a nossa parceria aqui, né, da TES com a nossa área. E são melhorias que eu até comentei, né? Ah, se a gente não tivesse feito essa inteligência artificial da leitura de petições, a gente teria duplicado o time, mas se eu não tivesse feito todas as outras que estão ali correlacionadas, não teria nem ter duplicado o time, assim, eu teria que ter pelo menos, assim, 10 pessoas aqui hoje para fazer tudo que, né, as automações fazem por nós. Então, sem dúvidas, a gente ainda tem muito a melhorar. E é uma parceria que já dura 5 anos, né? Como a gente falou, desde 2019, agora fazendo uso da inteligência artificial, mas foram diversos outros fluxos, diversas outras tarefas ali que foram automatizadas fazendo uso ali do RPA sem essa inteligência cognitiva. E Uhum. agora ampliando um pouquinho, né? A gente falou bastante da Itapeva, mas como que você vê o uso da inteligência artificial no jurídico de uma forma geral, nos órgãos da justiça, no dia a dia do advogado? Vocês já estão sentindo esse impacto? Como que está sendo para vocês? A gente sente, obviamente, a utilização de inteligência artificial por
de várias frentes, né, na área jurídica. Até quando eu comentei sobre os ofensores, né, os advogados ofensores, certamente eu acredito que eles tenham algum tipo de respaldo nesse sentido, né, para ajuizar as demandas em massa e tudo mais. Acredito que eles tenham algum respaldo nesse sentido. Então, hoje, a inteligência artificial, assim como qualquer outra tecnologia, ela pode ter um impacto, né, tanto positivo quanto negativo, né? Tem gente que utiliza é, e acaba causando ali um impacto no sentido de ajuizar demandas em massa e tudo mais, mas sem dúvidas a gente também sente o, o auxílio disso, né, a necessidade disso no nosso dia a dia. Tem muitos escritórios também que utilizam, né? Então, escritórios para elaborar defesa, para tratar os casos internamente, tratar a parte jurídica, né? Sempre existe ainda essa visão sobre a inteligência artificial vai substituir as pessoas e tudo mais. Eu acho isso extremamente superficial, porque ainda que você tenha ali uma ferramenta que te auxilia e melhora o seu processo, ainda existe a necessidade, em muitas frentes, e pensando aqui na área jurídica, de ter alguém ali olhando, validando, isso daqui mudou, isso daqui é válido nesse caso, isso daqui não é. Então, não dispensa a interação humana, né? Então, hoje a inteligência artificial, no meu ver, né, aqui dentro do mundo jurídico, é algo que é uma ferramenta realmente de suporte, de auxílio, que visa facilitar o nosso dia a dia. Eu acho bem legal isso que você colocou, porque geralmente as novas tecnologias elas sempre vêm com essa ideia de que ela vai roubar o trabalho humano. E eu acho que as pessoas precisam pensar que elas vão vir para auxiliar o trabalho humano, porque aí sim a gente consegue obter os melhores resultados de cada uma delas. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com RPA, isso em 2018, muito se tinha dessa ideia em clientes eu vou substituir tantas pessoas pelo uso do RPA para executar determinada tarefa. E o que eu reparei nesses 6 anos de experiência com RPA é que sempre a pessoa ela acaba ficando satisfeita de fazer uso do RPA, porque aquele trabalho que é repetitivo, que é maçante, que você fica só dando clique, copiando informação de um lado, o RPA que acaba fazendo, e a pessoa acaba ganhando experiência focando no estratégico. Então, eu acho que a inteligência artificial ela também precisa ser vista com esses olhos, de que ela vai auxiliar, assim como tem sido feito agora na rotina de cadastro, ela pode ser utilizada em diversas outras rotinas. E aí, Pedro, eu queria ouvir um pouquinho de você, né? O que que você tem visto? Se você pode dar alguns exemplos, né, de atividades jurídicas em que você já está fazendo uso da inteligência artificial e o que a gente pode esperar do futuro, né? Porque, como você falou, agora a inteligência artificial, então ela já consegue interpretar imagens. É uma tecnologia que ela está em uma evolução, assim, constante e de forma até surpreendente. Então, o que a gente pode esperar dessa tecnologia? Olha, então, sobre os outros projetos, né, que a gente está fazendo também, né, internamente, por exemplo, a leitura de ofícios criminais, né, e a extração das informações que estão no ofício, a elaboração de mensagens para certos operadores, né, a interpretação da resposta desses operadores sobre determinados ofícios ou determinados processos trabalhistas ou petições. Todo tipo de documento jurídico hoje pode ser interpretado por uma inteligência artificial e ela decide, ela toma decisões e entrega para o RPA. Então fala, olha, RPA, toma essas decisões aqui. E o RPA segue o caminho dele como ele está acostumado, né, o robozinho. Então, isso é o que a gente tem hoje, né? Leitura de contratos, leitura de aditivos, interpretação desses documentos. Amanhã, e o que já se discute muito hoje, né, é a construção de agentes de IA, né? São, digamos, inteligências que podem controlar o seu computador com objetivos específicos. Então, a gente tem a construção do RPA, ela é um processo que leva tempo, né? Leva um desenvolvedor, precisa de alguém para construir todo o processo de negócio, né? Talvez até mais pessoas em certas etapas. Então, essa nova tecnologia de agentes de IA, você vai conseguir implementar automações de maneira instantânea, né? E isso, talvez, para os próximos 6, 8 meses, a gente já tenha essa tecnologia disponível para que todos possam usar. Então, isso é de um impacto que precisa ser conversado ainda tem mais detalhes, né? Porque a gente permite a construção de agentes que cognitivamente tomam decisões no computador. Não é o vai por ali, vira ali, se tiver isso, vai aqui. Ele toma a decisão baseada no objetivo. Então, ele pode ser qualquer coisa, né? Trabalhar em ambientes desestruturados.
Mas antes disso, a gente vai ter também automações que lidam com imagens na tela, que interpretam imagens, né? A gente já pegou uma demanda que a gente tinha que analisar se certo boleto era fraudulento ou não, baseado em como ele estava estruturado. Então, os fraudadores faziam o documento não respeitando a formatação original do documento e a IA conseguia perceber esse padrão e falar, olha, isso aqui é fraude. Então, outra demanda, por exemplo, a gente conseguia analisar documentos escaneados em busca de assinaturas de todas as partes. A gente analisava uma série de documentos para ver se todas as assinaturas estavam lá. Então, precisava de 6 assinaturas, tinha que estar todo mundo assinado para a IA passar. E isso é milhares de documentos, né? Então, análise de imagem, análise de vídeos. Então, imagina você fazer uma reunião e ter presente depois uma IA que analisa aquele vídeo, aquele processo, né, aquela demanda, ele consegue construir o código da automação baseado no vídeo da demanda. Então, tudo isso está chegando, né? Está vindo uma revolução. E a gente precisa tá todo dia acompanhando isso para não perder o rumo, porque é muito rápido. Então, esses 8 meses que só analisava texto, hoje, se a gente olhar para os 8 meses da frente, a gente vai se surpreender com o que vai estar lá, né? Basicamente é É, isso, tem muita coisa. eu tô achando que a gente vai ter mais webinars em breve para contar um pouquinho dessas novas tecnologias que estão Sem chegando, porque dúvida. realmente é muita informação que está surgindo no dia a dia, e eu acho que é bem bacana a gente compartilhar com vocês. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse nosso webinar. Eu queria agradecer imensamente a Tatiana por participar aqui com a gente, agradecer o Pedro, e deixo aqui aberto para considerações finais de vocês, deixar uma mensagem aqui para quem tá nos acompanhando, né, de que ainda tem muita dúvida sobre como entrar dentro desse mundo. Então, deixo aqui aberto aí para que vocês possam fazer as suas considerações finais para o nosso público. Bom, Tatiana, quer falar? Não, Eu posso falar? pode falar. Então, Pode falar. assim, quem está assistindo a gente, acho que é importante considerar que a IA, ela pode ser inserida normalmente nos fins e inícios de todas as automações que você já tem. Então, se você é um negócio, você já tem automações no seu fluxo, no seu projeto, e provavelmente o início e o fim dessa automação é um gap em que precisaria de uma pessoa humana para avaliar aquele resultado. Então, hoje esse gap ele precisa ser reanalisado para ver se precisa mesmo ter ali uma pessoa ou se agora a gente pode inserir uma IA. Muitas vezes a gente vai conseguir inserir uma IA e expandir o nosso fluxo, né, para várias áreas, talvez até pegar processos inteiros, né, no futuro muito curto. E isso é uma coisa que não é optativa, no meu ponto de vista, é obrigatório. As empresas que não adotarem essa iniciativa, elas vão, de certa maneira, conseguir produzir menos do que todo mundo que já está fazendo. Então, é ótimo, né, ter isso aqui, e é um prazer estar fazendo isso, né, com a TS, com a Itapeva, enfim. Vamos tocar esse projeto. E a gente traz outros webinars, né, para outras coisas que a gente for fazendo. É isso aí, muito obrigado, Pedro. Valeu, valeu. Gente, da minha parte, assim, como considerações finais, eu acho que para quem está nesse mundo jurídico e trabalha com massificado, enfim, eu acho que as pessoas precisam enxergar realmente a inteligência artificial como uma ferramenta que, inevitavelmente, em algum momento, vai estar presente na vida corporativa de todos. Pode ser que algumas empresas demorem um pouco mais para se render às tecnologias, outras um pouco menos, enfim, investam nisso desde o início, mas é algo que daqui a alguns anos, inevitavelmente, vai estar no dia a dia de todo mundo, né? Vai ser algo comum. É, Acho que nós aqui da Itapeva, e nesse ramo, né, de instituições financeiras e securitizadoras, nós somos os primeiros a ter algo nesse sentido, né? Ter uma automação nesse sentido. E isso só demonstra o quanto a gente acaba ganhando escala e produtividade no nosso trabalho, enfim. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado novamente, Tatiana. Eu vou me despedindo aqui de vocês, e deixo aberto o convite para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato com a TS, com a PyTech, para que a gente possa aí bater um papo, enfim, abrir para essas ideias que vão surgindo e que a gente possa avançar em novos projetos. Pessoal, muito obrigado e até mais.